Olá, minha gente! Mais uma live. Vamos chegando nessa quarta-feira aqui em Petrópolis. Léo, meu querido, chegou. Você é sempre o primeiro, né, Léo? Você fica aí me aguardando entrar. Obrigado pela presença. Hoje vamos conversar com o Danilo Catalano, do PCdoB lá de São Paulo. E a gente vai contar um pouco da proposta, né, do partido para essa eleição, o que ele vem construindo, o que nós dois estamos como pré-candidatos, né, do PCdoB. Ele lá em São Paulo, eu aqui em Petrópolis, região serrana do Rio. E ele já está aqui, vou chamar aqui, vou aceitar o convite aqui que ele mandou para a gente conversar. Vamos lá, meu querido, bem-vindo, só aceitar. Olá! Tudo bem, tá Oi, boa tarde, tudo tá me bom? ouvindo? Tá, estou ouvindo, só tá meio travado. E agora? Você tá um pouquinho travado pra mim também. Acho que é a sua internet aí. Sim, deve ser. Mas, Ixi, Maria. você tá conseguindo me ouvir e me ver bem? Tô conseguindo te ouvir. Te ver, até que eu tô te vendo, tá na câmera, assim. Show. Meu querido, se apresenta para quem não te conhece, quem é você e como você começou a lutar no Partido Comunista do Brasil aí em São Paulo. Vixe, Maria, estão me vendo? Você tá me vendo? Não sei se. Tô, tô te vendo. Ah, então perfeito. Porque eu não tô me vendo, mas tudo bem. É, eu, eu sou escritor, né? Sou membro associado do Clark. Eu sou formado em Ciências Sociais desde 2018 e, e, e eu estou no PCdoB desde 2016, né? Tentando entrar na luta, tudo. E aí eu comecei agora a entrar, mais ou menos ano passado, por aí, pelo distrital aqui da onde eu moro. E estou conversando com eles e tudo mais, Ba- né? Eu acho que é uma necessidade nossa, né, de agora de estar nessa luta, né, de estar aqui. Exatamente, né? A luta é de pessoas comuns, né? Eu venho do movimento comuns e você também conhece o movimento comum, né? Em São Paulo, o que impera mais é o movimento 65, né? Que é o mesmo movimento, só que com outro nome, né? Eu não sei se é, eu acho que é bem parecido. O movimento 65 é o que a gente tem aqui em São Paulo, né? E ele é para trazer justamente isso, pessoas da sociedade civil ao a esse Espaço de poder, né? a, isso, a esse espaço, a ter a sua voz, né, dentro da política brasileira ali dentro, trazer do povo, né? Acho que é o PCdoB voltando à sua origem. Sim, eu queria que para começar o nosso papo, querido, você falasse um pouco, né, do que é o comunismo, né? Porque muita gente tem ideia errada do que é o comunismo, né? Da ideia do Partido Comunista do Brasil. E eu queria que você falasse um pouco, explicasse para quem está nos assistindo o que é o comunismo. Eu trouxe um pouco aqui. Eu acho que é legal começar falando que as pessoas têm essa visão, né, por conta de governos como o da Rússia Epa, e deu uma. do próprio
Oi? Deu uma travadinha aí, volta do início, que deu uma Tá. travadinha. É, certo. É, então, para começar, eu acho que é legal falar, né, de governos comunistas, né, que a gente teve aí na história, que é, por exemplo, da Rússia, né, com Stalin. A gente tem também o de Cuba, com Fidel Castro. O... E agora, recentemente, a gente tem, né, o que é mais é, fiel a esse tipo de governo é o da Coreia do Norte, né, que a gente tem agora fiel a Sim, esse antigo tipo de governo comunista que a gente acaba tendo uma visão pejorativa, né? Que sim, não vai de encontro com a teoria, né? Porque o Marx, que é o maior teórico aí do comunismo que trouxe essa ideia, diz que o sim, comunismo ele não, por mais que tenha essa questão da ditadura do proletariado, né, que a gente traz, tem a crítica da Hannah Arendt aí a essa ditadura do proletariado, sim. ela Pode falar. são as líderes, né, como as por cima. E na ideia dele seria um movimento que passaria pelo socialismo, né? O socialismo seria uma passagem que seria o proletário, o povo, utilizando do Estado do seu para poder aí se para poder ter a seu apoio, né? Para poder se e aí nessa passagem o comunismo no final seria o proletariado pegar o lugar dessa elite capitalista, né? Seria inverter a lógica. Sim, Pois né? tem uma frase. A É, distribuição de poder por igualdade, né? A distribuição de poder não, né? De riquezas, aliás, por igualdade, né? sim, até porque tem uma frase do Marx que é parecida com essa que eu trouxe aqui, que é: se o trabalhador tudo produz, dele tudo é, né? Então, Sim. mais ou menos nessa lógica. E como é que você pensa, né, aplicar, né, a nossa ideologia comunista na prática de hoje em dia, no Brasil que a gente está vivendo hoje em dia? É muito complicado trazer isso, mas eu acho que a gente tem que trazer para hoje em dia falando para o povo exatamente isso, de que eu acho que um exemplo bacana é esse da Renda Brasil, né? Tá bem falada. Que é isso, não é tirar do povo para dar para o povo, né? É tirar de uma elite grande e dar para o povo. É isso que é o como a gente tem que fazer, né? Então eu acho que para trazer para trazer essas nossas ideias é justamente mostrar isso, né? Sim, Que a gente para dar autoridade ao povo, né? sim, e aí em São Paulo, né, que é uma grande capital, né, uma grande cidade, qual é o maior desafio de empoderar o cidadão periférico, né, as periferias de São Paulo, né, porque aqui em Petrópolis a gente tem uma grande dificuldade de empoderamento de acesso, né, nas comunidades. Eu, por exemplo, que sou pessoa com deficiência, tenho dificuldade de transitar nas comunidades metropolitanas, né? Como é essa questão do acesso à informação e na questão da acessibilidade em São Paulo, nas comunidades? Eu acho que nesse sentido que você está falando de acesso, né? Eu acho que a gente tem a mesma realidade, né? Acho que tem, eu acabo vendo na internet e tudo mais as pessoas mostrando, né, de como o povo periférico está esquecido, né? Como que os governos, principalmente aqui de São Paulo, né? Porque a gente teve aí uma oligarquia de um único partido, de um único e que esqueceu por
a gente está com esse partido há 25 anos, né? Falando no estado inteiro, Uhum. né? Então, e que esqueceu essa população. Então, a gente, tanto que a gente tem aí o nosso pré-candidato Opa, e quem mais precisa. Oi? travou um pouquinho o nosso pré-candidato. O, voltou? Deixa, Tá o, travando. deixa eu aqui, Você tá no será que é melhor eu 4G? sair e voltar? Você tá no 4G? Bota no 4G que de repente trava menos. Deixa eu ver. Eita, nós. 4G aqui é. Vamos ver. A gente tá conversando com Danilo Catalano, de São Paulo, né, candidato a, a vereador lá em São Paulo. Sejam bem-vindos e bem-vindas aqui à nossa discussão de ideias. Ele deu uma travadinha, vamos ver se ele vai conseguir voltar. Ele saiu, vamos esperar ele aí, porque é uma discussão bacana, né, gente? Necessária a gente falar sobre nossas ideias e debater as nossas pautas de hoje em dia. Vou aguardar ele voltar. Será que ele já voltou? Chamar ele aqui, só aceitar, meu querido. Acho que voltou, hein? Acho que está melhor. Tá me ouvindo? Ih, tô não. Deixa eu ter. E agora? Tá me ouvindo? Eu tô te vendo e te ouvindo perfeitamente. Deixa eu ver se eu aumento. Deixa eu ver agora, aumentando o volume. Oi? Tô te ouvindo. Tá- Agora eu tô te ouvindo também. Você tá, Eita, nós. você estava falando do candidato, né, em São Paulo. Sim, o nosso pré-candidato a prefeito, né, o Orlando Silva, Sim, que tem, que tem essa ideia de quem mais precisa, né? Ixi, Maria, acho que eu tô te ouvindo. Pode já ir. tá indo. Eu não sei se tá indo no fone também, tá. A gente tá Ah, te mas ouvindo perfeitamente. tá. Então, tá me vendo também? Então, Tô te vendo. perfeito. E aí ele traz essa ideia de quem mais precisa, né? Que é justamente isso que você está falando, que é melhorar as comunidades, né? Dar mais acesso a esses lugares, né? A gente vê, por exemplo, a gente estava aqui, por exemplo, na região onde eu moro, tem bastante acesso para pessoas PCD, para pessoa e tudo mais. Mas quando você vai, por exemplo, para Paraisópolis, a calçada você nem tem direito. Quando eu fui para lá, eu vi Sim. isso, né? A calçada ela é minúscula, né? Então como é que uma pessoa PCD vai Aham. conseguir andar por ali, né? Então eu acho que e é muito importante também isso por conta de que agora a gente não sei se você viu que o Orlando Silva lançou uma vice que é PCD. Então ela Olha, com certeza não. tem esse conhecimento, né? E essa vivência de andar nas comunidades de São Paulo e ver como é ser uma PCD e andar nesses lugares, né? Que bacana. Que bacana, né? Essa iniciativa de empoderar também, né, a pessoa com deficiência no mercado de trabalho, nos lugares de poder, né? Sim.
E você, assim, qual é o seu maior desafio enquanto educador, né, cientista social e escritor nas suas obras, nas suas aulas, assim, como é que você vê a educação inclusiva e a educação para o povo de uma maneira geral hoje em dia? Eu acho que a gente precisa muito evoluir na educação, né? A gente tem uma base muito, por mais que tenha o FIES, né, o Fiesp, o Fundeb, que a gente aprovou recentemente, né? Eu acredito que na educação a gente tem que evoluir muito no sentido de trazer, eu trago muito isso, de trazer essa ideia da educação como algo a abrir portas, né? Algo a abrir não só portas, mas também ao pensamento crítico, né? E a gente vê aí um tipo de ensino muito, né, que eles quiseram aí trazer, né, que é aquele ensino de preparar só para ser só para o mercado de trabalho, né? Apenas para o mercado de trabalho. Não que não tenha que preparar, né, para o mercado de trabalho, mas também tem que ser antes, né? A gente tem que tornar é uma coisa que o Paulo Freire que é você dando pensamento crítico, você trazendo a pessoa a entender o mundo, ela vai abrir o seu espaço, ela vai conhecer. E a gente precisa muito trazer isso para a educação brasileira. Eu acho que a gente ainda, por mais que tenha um pouco, a gente ainda está muito defasado nisso. A formação de pensamento crítico é fundamental, né, Danilo? Você formar e entender que você está formando um cidadão, né? Primeiro de tudo, um Exatamente. cidadão, né? E, e assim, eu vejo que a gente ainda tem muito desafio pela frente de empoderar cada cidadão e cada cidadã nas nossas cidades, né? Em relação às suas bandeiras, fala um pouco para a gente das bandeiras que você propõe em São Paulo, o que você vê de defasagem na política pública de São Paulo que precisa melhorar. Acredito que a gente precisa melhorar muito no sentido de pensar na população de rua, que a gente teve recentemente como chama, tiraram uma integração de posse, né? Tiraram as pessoas que moram em prédios abandonados ali no centro e não tinha. Então, acho que isso é uma grande defasagem da política pública de São Paulo, que é tirar essas pessoas da onde elas estavam e não ter albergue para elas irem, né? Falar que tinha albergue, na verdade não tem, né? Então, isso é uma coisa. Então, querer revitalizar, né, o centro e tornar ele um lugar como se fosse um lugar mais moderno, né, que foi o que aconteceu com Anhangabaú, né? Tirou totalmente a história ali do lugar. Então, eu acho que a política pública saindo, comecei pelo centro, né? Então, saindo do centro é nesse sentido. Indo para as periferias agora, eu acho que a gente precisa atuar muito mais, né? A gente precisa melhorar o saneamento básico, ver que aquele lugar, melhorar aquele lugar, ter uma atuação do Estado, né? Eu fui recentemente, ano passado, numa palestra bem legal, né? De um grupo, né? O Emancipa, e eles falaram exatamente isso, né? De que o Estado não chega, né? Eu fui lá, foi em Paraisópolis, e eles estavam falando do massacre que teve, né? Mas também falaram que por que tem um baile ali no bairro
que é o 17, que é o mais famoso aqui da cidade, e esse baile é dentro de umas ruas que não tem que é difícil o acesso, né? E de umas ruas onde tem moradores, né? Então, incomoda os moradores e o Estado não vai ali. Teve muito essa crítica, né? De como o Estado não vai ali. Porque se o Estado estivesse ali, não seria naquele lugar que é, seria em outro lugar, teria uma organização melhor. Então eu acho que a gente precisa pensar nisso. Não teria acontecido, porque o que aconteceu em Paraíba é que polícia fecharam ali, e aí era o único lugar de fuga. Então eles fecharam ali e sentaram a porrada ali. Então, por isso que aconteceu o que aconteceu. É complicado, né? Você tocou numa questão importantíssima, que é a população em situação de rua, né? Aqui em Petrópolis, a gente não tem uma política, a gente tem, né, o equipamento que atende a essa população, mas não tem uma política contínua de uma casa de acolhida, né, que acolha essa população, que entenda as necessidades dessa população, que reintegre essa população no mercado de trabalho, né, que é fundamental também a gente pensar na reintegração dessa pessoa, né, no mercado de trabalho, empoderando essa pessoa, trazendo meios e mecanismos, formas de políticas públicas para que essa pessoa participe de novo da vida social, né? E eu acho assim importantíssimo também pensar também, né, nessas políticas de continuidade. A gente tem que pensar em concurso público, né? Fortalecimento dos concursos públicos, fortalecimento do trabalho de rede, né? Porque não adianta a gente aqui em Petrópolis, a gente tem um modelo de contratação que se chama RPA, né? Que é o modelo de contratação de profissional autônomo, né? Que muitas vezes, quando esse profissional sai por algum motivo ou é demitido, aquela política pública se interrompe, né? Ou tem que começar tudo de novo, porque tem um outro profissional, precisa de um treinamento para estar ali atendendo aquela população. Então, a gente precisa também do fortalecimento dos concursos públicos na esfera educacional, na esfera de políticas públicas para a população de rua, né, para a população LGBTQIA+, que é uma população que eu defendo muito aqui em Petrópolis. O que você vê nessa questão dos concursos públicos? Como é que está aí essa questão dos equipamentos funcionando? Eles funcionam através de contratação ou de concurso público? Aqui é por concurso público, né? Aqui em São Paulo é mais por concurso, tem contratação, né? Acho que deve ter, sim, o que você... Nesse sentido do que você falou, eu acho que talvez tenha mais nessas cidades, acho que de interior, né? Desse tipo porque eu tenho contato com Casabranca, que é uma cidade aqui próxima do interior, que tem esse tipo de contrato também. Então, eu acho que é mais nesse... Aqui em São Paulo é mais por concurso público, né? Até por conta da grande massa, né? Que tem de trabalhadores. Eu acho que isso a gente está sofrendo também um ataque, né? Os concursos. Né? A gente viu que recentemente querem mudar isso, né? Querem tornar cada vez mais desse jeito que você falou, né? Querem tornar muito mais nisso do que no... E isso prejudica muito o acesso, né? O acesso e a continuidade da política pública, né? Sim, acho que... Porque, às vezes, acho que é legal trazer uma outra coisa que você disse, que é isso de que você contrata outra pessoa e aí acaba esquecendo do trabalho, né? Aqui em São Paulo isso é muito típico, até porque a gente teve dois
prefeitos que ficaram um ano, saíram para tentar ser governador, né? 2 prefeitos que fizeram isso na história aqui de São Paulo. E, fazendo isso, eles deixaram exatamente isso. Então, a gente tem, por exemplo, eu estava vendo até esses dias ouvindo, do monotrilho, né? A gente tem a ideia de a gente está criando um monotrilho que ia ser muito bom. Estava vendo que ele ia ser muito bom, porque ia levar para Congonhas, e ele vai ser muito mais rápido. Só que o que acontece? Ele era para ser pronto para a Copa de 2014. E está paralisado, e eles vão tentar voltar a fazer isso. Então, aqui em São Paulo, a gente tem muito disso, da mudança, de mudar, e aí muda tudo, né? A gente não tem continuidade em muita coisa. A gente viu aí, né, o Dória, por exemplo, fazendo exatamente isso, né? Ele foi lá, pintou as pichações e foi ser governador, né? Sim. As pichações não, os grafites. Né? Então, você vai vendo que ele não deu continuidade a quase nada que o Haddad tinha feito. Sim. Ele destruiu muita coisa que o Haddad tinha feito, né? Ele destruiu Braços Abertos, ele destruiu vários programas sociais que o Haddad tinha preparado. Né? Então ele não deu, mesmo que não desse continuidade, pelo menos reformular, né? Mas não. E é muito triste porque é política pública, né? Assim, independente de partido, é política pública e ela tem que ser contínua, independente de governo, independente de quem for o prefeito ou o governador, no caso, enfim, mas a gente está falando aqui de cidades, então é prefeito. Eu queria saber, Danilo, como a população periférica de São Paulo vem enfrentando a Covid-19, né? Já que foi anunciado hoje que o Dória liberou o funcionamento de parques e tudo. Como é que você vê essa questão perante, né, essa situação que a gente está vivendo no Brasil? A gente sabe que quem mais sofreu, né, e quem mais está sofrendo agora na pandemia são essas regiões, né, mais periféricas. Sim. É a Brasilândia, tem algumas outras aí que eu não me lembro agora o nome, que também estão, né, a Brasilândia que teve mais mortes, né, a que está tendo mais infecções, né, a que está tendo mais contaminados também é uma comunidade aqui de São Paulo. Então, eu acredito que eles não estão tendo ajuda do Estado e nem da prefeitura, né? Eu acredito que o que está acontecendo é uma ajuda das igrejas, uma ajuda comunitária, né? Uma ajuda nesse sentido, porque foi o que eu, pelo menos, ouvi, né? Quando eu fiz uma live, que eu acabei, infelizmente, não gravando, porque tinha mudado o estilo, né? Do Insta, e aí eu não conhecia ainda como era. E fiz uma live com uma moça que trabalha, né, na comunidades, ajudando e tudo mais, e ela falou exatamente isso, que o Estado não está lá e que o que está acontecendo, os movimentos sociais, as pessoas estão se mobilizando para poder ajudar as pessoas. Então, eu acho que isso está continuando, né, eu acho que essa força das pessoas é o que está levando a aguentar, né, a Covid agora. Só que outra coisa a gente vê, né? Passo pela rua, passo por esses lugares e vejo muita gente sem máscara, saindo sem máscara e tudo mais. Então, isso que eu ia te perguntar, né? Porque aqui no Rio também a gente vê praias cheias. Como é que você vê é, como é que o povo de São Paulo está encarando essa pandemia no sentido de entender que a pandemia ainda está aí, ela não foi embora, né? Ainda não temos vacina. E como é que você vê com essa liberação
né, que é muito perigosa e muito arriscada, de parques e praias e tudo mais, e academias, enfim, é muito perigoso, né? Mas assim, a gente entende que o pessoal precisa trabalhar, mas também é uma falta de planejamento, né, da gestão pública, né, porque e de uma autoridade, né, porque se a gente tivesse um governo federal e os governos municipais com o mínimo de consciência, a gente estaria passando por isso menos desesperado, eu acho, né? E acho também que se a gente tivesse ainda o Ministério das Cidades, né, que a gente aqui também em São Paulo está trazendo o livro, né, e o curso da Nádia Campeão, ex-vice-prefeita aqui de São Paulo, Cidades Democráticas, que ela diz exatamente isso, de que se tivesse em São Paulo ou no Brasil, né, uma integração das cidades com a União, como era com o Ministério das Cidades, para você fazer essa relação, né, para você fazer uma organização melhor, seria muito mais fácil, porque o Ministério das Cidades ele atuava desse jeito, ele era uma conversa de toda a União com as cidades, né, ouvir os problemas das cidades diretamente. Então, você imagina ter isso durante a pandemia, né? Você ia ter uma organização da União direta nas cidades. Então, e isso foi um dos primeiros ministérios que o governo federal desmanchou quando entrou, né? Que segundo a Nádia Campeão, isso é porque eles não querem ouvir o povo, né? Isso é porque eles não querem. Eu concordo, né? Eles não querem ouvir, eles não querem. Tanto que o nosso, acho que já saiu, né? Ele já é ministro agora da Saúde. Ele traz isso de que não, cada um por si, cada governador por si, cada prefeito por si e vai. E não é assim, O né? trabalho de A gente é um rede, país, o né, trabalho unido. de rede te perde, né? Nunca vai funcionar o trabalho integrado, o trabalho de rede se perde, infelizmente, né? Você falou, né, uma coisa de empoderamento, né, do cidadão brasileiro, das cidades. E eu sempre defendo muito, né, Danilo, aqui na minha cidade, o empoderamento dos conselhos municipais, né? A participação popular dos conselhos municipais, né? E porque o Conselho Municipal é uma ferramenta para a gente reivindicar políticas públicas, né, independente de governo A ou de governo B, é uma ferramenta do povo, da sociedade civil. E eu queria saber de você como você vê essa questão dos conselhos municipais, dos conselhos comunitários, por exemplo, que a gente não tem aqui em Petrópolis ainda, os conselhos comunitários, né? Tem até uma grande liderança que estava aqui na live, não sei se está por aí ainda, a tia Lili, que é liderança comunitária lá em Vila Rica, que é uma comunidade, né, aqui de Petrópolis, que também está como pré-candidata na nossa chapa, e, e ela defende muito essa ideia do conselho comunitário, né, do conselho participativo. Como é a questão dos conselhos aí em São Paulo? E, então, a Nádia Campeão, quando ela foi vice, ela criou, quando eu fiz a live dela, ela criou exatamente esses conselhos de subprefeituras. Ela fez uma integração das subprefeituras aqui em São Paulo, né, para falar da cidade. E são conselhos de moradores, você pode ir lá se candidatar, mas aí você se candidata e tem, acho que é votado uma vez por ano, pelo que eu vi, que eu moro próximo à subprefeitura de Pinheiros, então eu fui lá ver tudo, como é isso, quando eu fui fazer a live com a Nádia, e é assim, você vota, e aí esses moradores vão lá, fazem esse conselho, não são eles, né, o subprefeito, ele é escolhido pelo prefeito mesmo, mas esse conselho, ele é feito, exatamente, ele é votado, você que é morador, tudo, você pode ir lá votar no conselho, quando tiver a votação, né. Não é muito
divulgado, né? Devia ser mais divulgado para poder, porque eles falam dos problemas aqui da região, né? Então, por exemplo, tá tendo aqui em Pinheiros um ataque de pernilongos, né? Então, eles, quem falou lá na subprefeitura para resolver o problema foram moradores, membros do conselho que foram na subprefeitura e resolveram isso. Então, tem esses conselhos aqui que são ligados à subprefeitura e aí resolvem alguns problemas das regiões, né? Aí não sei como esses conselhos participativos, não sei como seria, né? Mas deveria, Os conselhos participativos são os conselhos das próprias comunidades, né? São os conselhos sim, das comunidades, juntando com a associação de moradores, seria um braço da associação de moradores, né? Seria uma voz ampliada, digamos assim, para reivindicar políticas públicas para o bairro ou para aquela comunidade, né? Eu queria é saber. que aí não seria ligado à prefeitura, né? Não, seria uma organização da sociedade civil, exatamente, movida pela sociedade civil. Aqui tem associações de moradores, tanto que estão criando, na verdade, ainda a Associação de Moradores de Pinheiros. Mas tem essas associações de moradores também, com esses conselhos nas regiões daqui também. Bacana. E como é que você vê, Danilo, com esse crescimento do discurso de ódio, do fascismo, infelizmente, né? Eu falo, né, que na minha questão, né, sendo pessoa com deficiência, LGBT, isso me empoderou muito mais, me encorajou muito mais a participar da vida política da minha cidade, a me colocar como pré-candidato, porque a gente precisa derrotar esse modelo fascista, né, que está se instalando no Brasil, infelizmente. E isso te encorajou? Como é que foi para você essa decisão de vir candidato e o porquê que você decidiu vir candidato? Foi mais ou menos por isso também, como você, né? Porque vinha desde 2016, é uma coisa que vinha desde aquela época, quando eu vi que as pessoas estavam começando, né, a fazer esse tipo de coisa, né? Eu até foi interessante que eu estava na faculdade ainda, né? 2016, 2017, quando começou. E até essa questão que você falou, né? Da vinda do, desse fascismo, isso Curso de ódio. por mais que eu seja muito pessimista, eu tenho no meu livro que eu estou lançando agora, eu falo exatamente sobre isso, que sobre a minha ideia de bolsonarismo, né? A gente vê que o bolsonarismo ele tem muita coisa ruim, ele tem muita coisa, é, tem muito racismo, homofobia, só que a gente tem que ver também o outro lado. Esse tipo de coisa trouxe com que pessoas da sociedade civil começassem a falar: calma aí, peraí, a gente precisa, isso daí existe, então a gente precisa lutar contra, a gente precisa tá atento para esse tipo de coisa. Então, eu acho que esse é o sintoma, né, que acho que, não sei se é, é meio trazer uma questão mais de Durkheim, né, Sim. disso de que quando você descobre o sintoma, você sabe como curar, você sabe como, então, é meio uma anomia, né, uma doença, né? Que aí você descobriu essa doença, então as pessoas que são contra começaram a ver e no meu sentido foi exatamente isso também. Foi meio, eu já sabia que o brasileiro era, né, racista, tinha esse tipo de ideias, mas mesmo assim ele soltar isso e ainda falar, tem um orgulho de ser, né, que a gente vê até recentemente o povo falando, não, eu sou fascista com orgulho. A gente fala, não, como assim, né? Sim. Eu quero agradecer o pessoal que está aqui na live. A tia Lili passou por aqui.
Aí, e eu quero que você fale um pouco do seu livro também. Qual é o título do livro, onde o pessoal encontra, fala um pouquinho do que te levou a escrever esse livro. Conta um pouquinho pra gente. É um livro que já teve, né, como referência na O Negro aqui da capital, São Paulo, mas é um livro que ainda está para lançar pela editora Cotter, pela Cotter Editorial. Quando lançar eu vou falar no meu Insta, tudo, é só ficar atento, mas está próximo de lançar, tá? Tá bem próximo. E o que me levou foi um curso que eu tive na faculdade, que a gente falou bastante sobre racismo, né? A gente tanto que a minha professora, na época, ela tinha medo, né, de a gente falar alguma coisa, então ela pedia pra gente desligar os celulares, tudo, porque a gente estava numa época bem, né, então ela falava, não vamos falar muito do que acontece nesse curso, tal, tudo mais, então ela deixou meio... Mas foi um curso que me abriu, né, e aí esse livro se chama Racismo e Relações Sociais Brasileiras. Hum. Ele... Eu Nele, por mais que eu fale bastante das estruturas raciais e tudo mais, do racismo, do preconceito, ele tem uma intenção que é trazer exatamente essa ideia de que não basta só não ser racista, a gente tem que ser antirracista, né? Então, a gente falar que as cotas, né, estão tirando aquelas pessoas que falam, as cotas estão tirando o meu privilégio. Não. As pessoas que têm os privilégios, elas têm que entender que elas estão elas estão igualando os privilégios. Quem não tem privilégio está tendo privilégio. Quem tem privilégio não está perdendo seu privilégio. Então, o meu livro traz essa questão de você se entender, você entender que disso e você falar, não, eu sou branco, mas eu vou lutar contra o racismo. Eu sou branco de olhos azuis, mas vou estar ali. Se a pessoa falar alguma coisa, eu vou estar ali. Não é. Claro, eu tenho que dar a fala para as pessoas negras, em se tratando de racismo. Óbvio, ela tem que ter a sua. Mas mesmo assim, eu tenho que pegar aquilo que a pessoa está me ensinando. Tanto que a ideia do meu livro, quase 90% dos autores do meu livro são negros. Então, Que beleza. justamente isso, porque para dar voz a eles. Qual é o nome do Justamente. livro? Racismo e Relações Sociais Brasileiras. Parabéns por essa iniciativa, porque você fala uma fala muito legal, que a gente não precisa ser negro para lutar contra o racismo, a gente não precisa ser gay para lutar contra a homofobia, a gente não... o que eu falo muito, né, é a gente se colocar no lugar do outro, né, ter empatia, exercitar empatia, exercitar a escuta ativa, né? O que é a escuta ativa? Você se colocar no lugar do outro, entender a natureza do outro e potencializar ele, fortalecer ele, empoderar ele para que ele modifique a sua própria realidade, né? Sim. E eu acho fundamental Exatamente. iniciativas como essa, né? Sim. E fala um pouquinho dos autores que estão no seu livro. Deixa eu ver se eu consigo. É, O alguns nome dele. autores. Eu utilizo realmente. Opa, deu uma... Eu. Agora, a Djamila Ribeiro. Deu para ouvir? Volta aí que deu uma travadinha. Fala de novo o nome dos autores. Eu uso o Silvio Almeida, né, que está bem, teve até curso, né, com ele, da UJS. Eu uso a Djamila Ribeiro, bastante. Eu uso a Grada Quilomba, com o livro... com a Djamila Ribeiro eu uso quase todos os livros, né? Eu uso, Nós Temos que Ser Antirracistas, O que é Lugar de Fala, que são muito importantes, né? Uso também o Kabengele Munanga, que é um professor
congonês lá da USP. Agora para lembrar tudo, eu uso. Aí tem. Deixa eu pensar em outro negro aí que eu uso. Tem a Grada Quilombo, eu uso aquele livro. Não sei se você conhece, quem quiser conhecer, é muito bom. O Memórias da Plantação, muito legal. Eu uso também. Vixe, Maria, agora para lembrar o nome. Mas também, depois você me manda a lista completa que a gente divulga aqui, que é muito importante também a gente divulgar o trabalho, né, dos movimentos negros, né, dos movimentos sociais e de pessoas brancas que entendem seu lugar de fala, o seu lugar de privilégio e reconhecem e empoderam pessoas negras, pessoas pretas, para que a gente consiga construir uma sociedade mais igualitária e mais justa, né, Danilo? Sim, exatamente. É muito importante a gente ter esse. Eu acho que é uma coisa que eu até falei numa live também, que é, nessas eleições, votem em pessoas negras, em pessoas LGBT, e se votem também em pessoas que lutem por isso. Né? Então, sim, pessoas que tenham um pensamento progressista, né? Exato. E senão você vai votar em pessoas que são assim e aí depois vai votar naquelas outras que são totalmente contra esse tipo de visão. Né? Então fica um pouco complicado. Com certeza. Danilo, eu quero te agradecer. Você quer deixar algum recadinho final? Deixar suas redes sociais aí para o pessoal te acompanhar? Sim, acho que é tudo bem fácil a mim. Então é Catala65. É tudo igual aqui do Insta, né? No Facebook no TikTok no Twitter Agora, recentemente, o meu site também tem esse nome, é catala65.wix.com/meu site. Né? Então, é bem facinho. Prazer, meu querido. Tamo junto na luta, viu? Boa sorte aí. Prazer. E vamos que vamos. Obrigado. E obrigado pela oportunidade, claro, né? De estar aqui e conversar com você. Viu? Obrigado a você e tamo junto. Beleza, tamo junto. Depois de passar essa pandemia, a gente marca um encontro. E a gente conversa pessoalmente. Tá bom, gente? Obrigado quem passou por aqui. Obrigado quem esteve aqui na live com a gente. Essa live vai ficar salva no meu canal do YouTube, @Mundo Pedro Fernandes, no Facebook, @Mundo Pedro Fernandes. Me segue lá, me segue aqui no Instagram também, que vai ficar salvo. E saúde para todo mundo. Fiquem com Deus e até mais. Saúde. Tchau, tchau.